E aí, seguidores, nesse vídeo eu irei falar sobre como responder com segurança uma prova da banca CESP-Sebrasp quando utiliza aquele método de avaliação temido por todo mundo, que é uma errada anula uma certa. Desde já peço desculpas se vocês escutarem uma trilha sonora de batuque no fundo, porque o meu vizinho nessa quarentena ele está reformando a casa inteira. Esse vídeo também é uma das promessas que eu já tinha feito para vocês sobre técnicas de estudo, método de revisão. Então, dando continuidade, vamos lá? Bom, existem vários mitos sobre como ser aprovado em uma prova da banca CESP-Sebrasp. E como eu já fui aprovada em diversos concursos públicos da banca CESP-Sebrasp e é a minha banca favorita, assim, de longe, eu descobri que o primeiro mito de ter que responder tudo para conseguir ser aprovado, mesmo que com isso você tenha que chutar, é pura falácia. E todas as vezes que eu tentei responder todas as questões da prova, não deixar nada em branco, eu fui muito ruim. E também tenho amigos que fizeram essa prova de defensor público do Distrito Federal, que também tinha esse método de avaliação, que não conseguiu deixar nada em branco, respondeu tudo e não conseguiu nem o mínimo da prova. Então, não é para responder a prova inteira. Tira essa tensão, tira esse estresse, tira essa cobrança. Eu sei que, como para a gente, assim, como estudante, como é difícil você olhar para uma prova e ter que deixar coisa em branco, assim, eu sei que dá nervo, mas se você utilizar a técnica de responder a prova inteira, inclusive as questões que você não tem ideia do que seja, o resultado não vai ser bom. Não tem essa de sorte, concurso público não é sorte, concurso público é muita dedicação, muita inteligência emocional e técnica, a técnica correta. E aqui eu vou ensinar para vocês a técnica correta de responder as provas da banca CESP-Sebrasp. Outra coisa que é muito difundida por aí, que o gabarito vem mais ou menos 50% questões erradas e 50% questões certas. Então, você deveria responder as questões que, em tese, você acha que sabe e somar quantas respostas corretas tem, quantas respostas erradas tem, e aí ver se você marcou mais certa ou mais errada. Se você tiver marcado mais certa, chutar o resto todo como errado. E se você tiver marcado mais errada, chutar o resto da prova como certa. Outra técnica que eu te juro que eu fiz e deu muito errado. Essa técnica é tão furada, que me tirou do sonho de ser aprovada num cargo que eu queria muito na época, que era para ser advogado do FUNPRESP do Judiciário. No mesmo ano, teve FUNPRESP do Executivo, pela banca CESP-Sebrasp, e eu consegui a aprovação. Não me lembro, acho que eu fiquei em 34, na posição 34, ampla concorrência, que foi primeiro na FUNPRESP do Executivo, e depois ia ter a FUNPRESP do Judiciário, que era a mesma matéria. Então, assim, para quem já ficou em 34, se eu me esforçasse mais um pouco, eu ia ficar nos primeiros lugares na FUNPRESP do Judiciário. E aí eu pesquisei nos youtubers, né, da vida, as dicas das pessoas que se dizem coaching, e todo mundo falava isso, para contar quantas questões certas e quantas questões erradas e chutar o resto, ou certo ou errado, para dar essa proporção de 50% certo e 50% errado. Gente, eu fui reprovada. Eu não consegui nem ter a minha parte escrita da redação das questões corrigidas. Então, não façam isso, não conta gabarito. Primeiro que você não tem certeza se o que você respondeu está realmente certo. Então, para isso dar certo, você tinha que ser adivinho, né? Você teria que ter o gabarito da prova, porque como é que você vai ter 100% de certeza que o que você respondeu está correto? E aí também contar, não é sempre que o gabarito vem certinho, 50% questões certas e 50% erradas. Então,
por favor, não contem o gabarito e não chutem o resto. Outra técnica para responder a banca, CESP, SEBRASP. Começa com a matéria que você mais sabe, começa com a matéria que você acha mais fácil. Gente, não faça isso. Não faça, tá tudo errado. Sabe por quê? Eu também tinha essa. Como eu era boa em direito administrativo e direito constitucional, então eu já ia logo para começar com essas matérias. E o que acontecia? A prova, quando vinha barra pesada em direito administrativo e direito constitucional, eu já ficava com a autoestima lá embaixo. Falei, nossa, não acredito. Nem a matéria que eu sei de cor e salteado, que eu tenho facilidade, eu não estou conseguindo responder. Imagine o resto da prova. Você está vendo como é arriscado seguir essa técnica de estudo? Porque pode calhar de, naquela prova, naquele dia, a matéria da prova que você mais sabe veio assim, nível NASA, e você sinta muita dificuldade, e aí sua autoestima já caiu e você já não quer responder mais a prova e, sabe, vira assim um terror. Tira totalmente o seu equilíbrio, então não faça isso. O que você pode fazer é o seguinte: se a prova está separada em conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, você pode falar assim, eu vou começar por conhecimentos específicos. Mas siga a ordem que está das matérias. Eu escolhi para fazer conhecimentos específicos, então a ordem está lá. Primeiro é constitucional, depois é administrativo, depois é penal, processo penal, civil, processo civil. Siga a ordem, não coloque preferências. Eu sou bom em penal, estou aqui no conhecimentos específicos, vou logo para penal. Chega, vem penal, assim, nível hardcore, punk, master, e aí você não consegue responder e já se desespera e não consegue mais fazer a prova. E aí aquela matéria que você não tinha tanta intimidade, talvez estava muito fácil. Então, siga a ordem da prova. A única coisa... Certo. Recebeu a prova, respire fundo, começa a prova. Ou pelos conhecimentos básicos, ou pelos específicos, siga a ordem da prova. A primeira leitura da prova é para você responder todas as questões que já vêm de imediato na sua cabeça. A resposta já vem na hora, você não precisa raciocinar, já está no sangue. Então, a primeira triagem da prova, você vai responder tudo que você tem certeza, tudo que você não teve que raciocinar nem quebrar a cabeça. Respondeu. Respira novamente, você vai para uma segunda leitura da prova. Na segunda leitura da prova, você ainda vai procurar as questões que você consiga responder de pronto, de imediato, que está no seu coração, que você não tem que raciocinar e nem pensar muito. Aquela que você já começa assim, a fazer a cara assim, que você tem que raciocinar, pula. Não é o momento. Você vai fazer uma segunda triagem por questões fáceis, porque elas existem e essas você não pode errar. Ok. Já fiz 2 triagens, respondi as coisas que eu sabia de cor. Agora eu vou tentar fazer uma terceira triagem das questões que eu estou com dúvida. Que eu não sei se é sim, mas aquela dúvida sim que é uma leve confusão ali. Por que você vai agora raciocinar sobre isso? Porque você já teve tempo, você já deu 2 triagens na prova. Às vezes o cérebro demora um pouquinho para conseguir buscar aquela informação, mas às vezes ela vem. Várias vezes, no começo que eu li a prova, que eu ficava com dúvida, quando eu fazia uma terceira leitura, aquilo que eu fiquei mais ou menos com dúvida já veio a resposta. É o tempo da sinapse cerebral, é o tempo de recuperar aquela informação. Porque enquanto você está ali respondendo as faces e deixando para trás as que você não tem ideia do que seja, ou então que você está com dúvida, o cérebro ele continua ali, continua ali trabalhando para buscar as informações, e às vezes ele acha, muitas vezes comigo, nossa, eu estava com dúvida ali na primeira e na segunda rodada, na terceira já veio a informação e eu consegui responder. Então, tentou responder as questões que você está com aquela leve dúvida. Essa é a terceira triagem.
Agora, a quarta vez que você vai percorrer, você vai buscar o que você está com dúvida mesmo, dúvida real oficial, está dividido e tenta responder. Agora é o momento de você levantar e ir ao banheiro. Você vai pedir para ir ao banheiro. Mesmo que você não esteja com vontade de ir ao banheiro, você vai ao banheiro. Você vai respirar fundo, você vai beber sua água. Lá no banheiro, você entra lá, finge que vai no banheiro, mesmo que você não estiver com vontade, tranca a porta, respira, faça sua oração. Eu sempre fazer oração. Chegava lá no banheiro, ó, Ave Maria, cheia de graça, Maria passa na frente, fazer oração, Pai nosso que está aí no céu, creio em Deus Pai. Aí pedia muita iluminação mental, pedia para Deus me ajudar, para eu ter sabedoria e me lembrar de tudo que eu aprendi. Comia algum chocolatezinho, uma coisinha, bebia uma água, fazia um alongamento na parede lá mesmo, quando eu saía da onde fica, né, a privada, quando eu saía, eu ia ali, eu pedia só um minutinho para fazer um alongamento, fazer um alongamento rapidinho. E aí eu voltava para essas questões que eu estava com muita dúvida. E quando eu pegava a prova e tentava responder, a minha cabeça já era outra. Eu já estava oxigenada, eu já estava alimentada, eu já tinha ido no banheiro, eu já tinha recuperado o meu emocional. Isso é inteligência emocional, gente. Não vou ficar desequilibrada, não vou dar pane no sistema porque eu não sei uma questão. Então, é isso, certo? Aí você vai fazer uma nova triagem. Nessa nova triagem, depois que você foi no banheiro, que você se concentrou, você vai ver que vai ter algumas coisinhas que você ainda vai conseguir responder, que o cérebro conseguiu captar. E aí, o que sobrou? Sobrou as questões que você não sabe nada, você não tem a mínima ideia, não sabe o que responder. E agora chegou a hora de você avaliar o seu conhecimento. Com segurança, no CESP, Sebrasp, o máximo de uma prova que tenha 120 questões, o máximo que você pode deixar ali em branco com segurança é 10%. De 12 a 15 questões em branco. Mas as questões para ser deixadas em branco não é as que você está com dúvida. Não é a que você já estudou. Poxa, eu conheço esse instituto. As questões que é para ser deixada em branco são as que você não sabe nem por onde começar. Você não tem a mínima ideia do que está falando, o que o examinador está falando. Perpetuatio jurisdictionis, o que é isso? Perpetuatio jurisdictionis, o que ele está falando? Isso está em processo civil? Motivação aliundi, um exemplo. O que é isso? Motivação aliundi. Meu Deus, o que é isso? Eu nunca ouvi falar. Eu não vou responder. Se eu nunca ouvi falar do instituto, se eu não tenho a mínima ideia, se eu não tenho nem dúvida, porque eu poderia ter uma dúvida ali e tal, básica, mas não, eu não sei. Eu vou responder para quê? Por acaso eu sou adivinha? Eu tenho banca de tarô, eu sou vidente, eu consigo descobrir a resposta de algo que eu nem sei o que é. Como é que você vai chutar se você não tem noção do que é? Porque às vezes você está com dúvida e dá para arriscar um chute, porque, por exemplo, você já estudou o Instituto Jurídico. Agora, quando você não tem a mínima noção, não sabe nem para onde ir, você vai chutar para o erro. Pelo amor de Deus, não faça isso com você, porque aí você vai perder as questões que você tinha certeza. E eu já falei, prova da banca CESP Sebrasp não é quem responde mais, é quem responde o máximo de questões corretas. Não é quem responde mais a prova, é o máximo de questões corretas com o mínimo de questões erradas. E aí você vai deixar em branco 15% da prova, os 15% que você nunca ouviu falar. Ok? Agora, se depois dessas triagens, dessas técnicas que eu expliquei para vocês, sobraram mais de 15, mais de 20 questões da prova em branco, é porque você ainda não construiu sua base. Você não está pronto para ser provado num concurso público. Você não está com a sua base forte o suficiente. E isso é só o tempo. Mas é bom. Depois de tudo que eu te ensinei, você vê que, poxa, ficaram 25 questões em branco.
vou ter que construir melhor minha base, não estou no ponto de ser aprovado. E qual o problema de não estar no ponto de ser aprovado? É melhor do que ficar se iludindo, de achar que vai ser aprovado e não ser aprovado, e a frustração é maior. Pelo menos já teve o feedback ali, ó. Tenho que estudar mais, tenho que fortalecer minha base, parar de viver de reta final em reta final. Eu já falei na questão lá da revisão, que quem vive de reta final é fracasso total. Vou construir minha base, próxima prova, vamos ver se eu vou deixar tantas em branco assim. Não vou deixar. Mas mesmo assim, se ficaram mais de 20, 25 em branco, você não vai chutar. Porque vai que tu acertou todas as outras e dá para você passar, ter sua redação corrigida. Tu vai arriscar chutando coisa que você nunca ouviu falar? Haja com a cabeça, gente. Tira a emoção, tira o coração, tira o que amiguinho fica falando, que coaching. Tem milhões de coach, olha, de ideias boas o inferno tá cheio. Tira esse papo de milagre, de contar questão certa e errada. Isso não funciona. O que funciona é você responder o máximo de questões corretas e ter o mínimo de erros e construir a sua base e responder com segurança. Eu não fui aprovada só em um concurso da Banca CESP-Sebrasp, não. Eu fui aprovada em vários concursos da Banca CESP-Sebrasp. Eu tenho experiência, eu já fui reprovada por causa disso, porque eu agia como vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essas são as minhas técnicas de como responder à Banca CESP-Sebrasp. Beijão.